Terça-feira, 15 de novembro. Eu o ressuscitarei. Jesus alimentou 5.000 pessoas com apenas alguns peixinhos e alguns pães. E a multidão, então, interessada em que não precisaria trabalhar mais, porque apenas seguindo Jesus onde quer que ele estava, quando desse fome, ele iria dar a comida de graça. Então a multidão o seguia e não tirava o olho dele. E aquela confusão atrás de Jesus. E de repente queriam proclamá-lo rei. Esse é o nosso rei, dá comida de graça. Ele cura nossas enfermidades. Ele conta histórias bonitas. É um homem bom. Uma pessoa que é dos nossos, está sempre entre nós, entre os pobres. Então, esse é o rei perfeito. Ele vai ser nosso rei aqui. E vai nos livrar dos romanos. Jesus, vendo a intenção deles, pegou um barquinho e atravessou o mar da Galileia e foi para o outro lado. E no dia seguinte, a multidão procurava por ele. Cadê o Jesus de Nazaré? Olha para cá, pergunta para lá, para cá. Cadê? Sumiu. Ninguém sabe. Olharam e viram um barquinho lá longe. Olha, ele está lá. Vamos para lá. Foram todos. E ali então ele proferiu o grandioso sermão do pão da vida, que está relatado em São João, capítulo 6, versos de 22 a 59. E é um sermão prático, mas teológico, que relaciona a ressurreição com a vida eterna. Uma coisa assim depende da outra. A ressurreição depende da vida eterna. E a vida eterna depende da ressurreição. Agora, para ter a ressurreição, se depende de Jesus. Crer em Jesus. Ter fé em Jesus. Porque não adianta nada ter a ressurreição e a volta de Jesus se eu não creio que Jesus é o Messias, é Deus. Se eu achar que ele é apenas um profeta que vai nos saciar o pão de cada dia, vai fazer a gente ficar rico, vai curar nossas doenças, que fala bonito, que distribui amor para todos os lugares, nós nos sentimos bem quando ele faz isso. Só isso não vai garantir a ressurreição, nem a vida eterna. Precisa crer de todo o coração. Quando não tiver pão, quando não tiver saúde, quando não tiver um bom relacionamento, quando estiver sendo perseguido, quando estiver sendo acusado, ou pelas pessoas, ou pela sua própria consciência, por inimigo, Satanás, continuar firmes até o fim, crendo que Deus é bom, Deus está no comando e Ele proverá o melhor para nós. Enquanto estivermos nessa tormenta, devemos crescer espiritualmente, amadurecer. Não podemos ser como um adolescente que nas primeiras provas a maioria começa a amaldiçoar a vida.
que nada vai dar certo para mim, que isso aqui não deveria acontecer, por que está acontecendo, e começa a chutar a lata. Nós devemos ser cristãos adolescentes. Mas se somos adolescentes, ao passar pelas provações, devemos amadurecer. Porque a nossa fé tem que ser maior do que as dificuldades. E não seguir a Jesus como se fosse um negócio, só para ter benefícios. Se eu tenho benefício, então eu vou nessa igreja. Porque lá o pastor vai orar, eu vou arrumar emprego, vou ser curado, e vai ter paz na minha casa, e vai não sei o quê. E quando vier as dificuldades? Porque todo mundo passa por dificuldades. Não pense que é só você que está passando por dificuldades, por lutas, que todo mundo passa. Logicamente que a cruz de alguns são mais fortes, pesadas, doídas do que outras. Mas Deus permite aquilo que nós podemos suportar. E o que nós precisamos passar para desenvolver nosso caráter, para dar testemunho de Jesus Cristo. Então Jesus diz: todo o que vier a mim e crer, eu o ressuscitarei no último dia, para a vida eterna. Mas precisa crer. Crer quando vai bem, crer quando vai mal. É igual matrimônio. Você promete cuidar um do outro, ficar um com o outro, na saúde, na doença, nas dificuldades, na alegria, no choro. Você promete? Porque se você não estiver disposto a permanecer no casamento, mesmo quando tudo não está dando certo, então é melhor não se casar. Você não tem amor suficiente para casar. Você é imaturo para um relacionamento com Jesus Cristo. É a mesma coisa. Se você não tem fé suficiente, você não crê em Jesus Cristo, que Ele pode, que Ele quer, que Ele está no comando, que Ele é Deus e que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e que se alguma coisa que não deu certo em nossa vida, não está dando certo, é para nosso benefício ou benefício dos nossos queridos, porque às vezes nós passamos por dificuldades que não é exatamente para o nosso benefício, mas para o benefício dos nossos queridos. Talvez eles não reconheçam agora, mas um dia, quando nós não estivermos mais aqui, estivermos dormindo, eles vão lembrar. Porque você sabe, né? A gente só lembra das coisas boas que os outros fazem quando ali na hora do funeral, mas ele fez tanta coisa boa. Mas nunca falou para essa pessoa que ela fez coisas boas. Quando você perde a pessoa, você começa a ver as coisas boas que ela fez. Nesse sentido, é um testemunho para converter nossos queridos. Então, para isso, você tem que ter paciência e perseverança. E aí, você vai cumprir aquilo que Jesus tem para a sua vida. Mas precisa crer. Deixa o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque nós teremos, então, a ressurreição. Tendo a ressurreição, nós já somos transformados em corpo de glória, em corpo sem pecado, sem defeitos, pronto para viver a eternidade. Então, primeiro eu tenho que crer de todo o coração.
Os discípulos disseram que criam em Jesus Cristo. Mas da hora do perigo da morte, saiu todo mundo correndo. Eles realmente não acreditavam em Jesus Cristo. Passaram a acreditar depois que Jesus apareceu lá, explicou de novo, com paciência. Mas eles tinham que passar por essa decepção. Eles tinham que remoer para desenvolver a fé. Depois que desenvolveram a fé, um deles, que é Judas, se desesperou e se matou. Mas aqueles que perseveraram até o fim, na luta, contra a tristeza, contra a decepção, contra o inexplicável, esses foram benditos. E ali no sermão sobre o pão da vida, que Jesus fala, eu sou o pão da vida. Mas os judeus falam, mas como que é o pão da vida? Nós sabemos de onde você veio, como você diz que veio do céu? Como você diz que você pode dar a vida eterna? Dá um sinal para nós. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. Dá um sinal para nós e nós vamos crer no Senhor. Moisés deu o maná, o Senhor dá o quê? Ele tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes. Então Jesus falou assim, eu dou a minha vida. Eu sou o pão da vida. Vocês devem comer esse pão da vida. Devem crer. Devem se alimentar dele. Porque não foi Moisés que deu aquele pão que desceu do céu. Foi Deus que deu aquele pão. Assim como eu sou o pão da vida. E foi Deus, o Pai, que deu esse pão da vida para vocês. E vocês precisam aceitar. Se não aceitar, a mim, ele diz, vocês não podem ter a vida eterna. Vocês não podem ressuscitar. Então aquele que crê em mim já tem a vida eterna. Você já pode viver com a certeza da vida eterna. Porque se nós morrermos, fecharmos os olhos para essa vida, essa morte que nós temos que é natural, você vai descansar, fecha o olho, não está sentindo dor nenhuma, não tem problema com preocupação nenhuma, está dormindo. Mas você creu e morreu nessa esperança. Eu estou morrendo, vou morrer, mas Jesus vai me ressuscitar. E aí então, eu vou ter a vida eterna. E aí então Jesus vai aparecer quando você abrir os olhos, você vê Jesus. Então a pessoa vive de uma maneira com certeza de que o pão da vida, se alimentou do pão da vida. Então, na sua segunda vinda, Jesus ressuscitará os mortos que creram nele. Dará a eles o dom da imortalidade. O dom é garantido, não por causa da imortalidade natural que nós temos, não. Mas por causa da justiça de Jesus Cristo, que vem a nós pela fé que nós temos nele. E a fé que nós precisamos é um dom de Deus. Peça a ele. Você está procurando? Todo que procura acha. Mas não pense que vai achar um mar de flores. Não. Você vai ter felicidade aqui nessa vida. Também. Viver tranquilo, em paz, você vai ter. Porque passa em meio de dificuldade, você vai passar em paz. Mas nem tudo é flores. Você vai passar por dificuldades também. Mas tem a garantia da vida eterna.